O Ocidente sempre passou a mão nos crimes do colonialismo. Repare uma coisa, o rei Leopoldo da Bélgica matou muito mais gente do que Hitler no Congo. Mas ninguém lembra desse cara porque ele matou africano. O Holocausto não foram só judeus que foram assassinados, foram comunistas, ciganos, homossexuais, foram pessoas de qualquer etnia que eles considerassem inferiores, inclusive os eslavos, que são os russos. Então, isso tudo aí é realmente desconsiderado, porque só é considerado genocídio, crime, quando é feito com alguma etnia que interesse para o Ocidente. E só é considerado terrorista quem enfrenta o Ocidente. Então, e é curioso, vejam uma coisa. Da onde que surgiu, por exemplo, aquele Estado Islâmico? Porque eu garanto que não foi nenhum país muçulmano que deu guarida para isso. Eles já surgiram armados, fazendo as coisas mais horríveis do mundo. Quem treinou esse pessoal? Da onde veio o dinheiro para eles aparecerem com aquelas caminhonetes, com todas aquelas armas? Então, isso é muito estranho e até hoje isso não foi explicado pelo Ocidente. O que a gente sabe que o Ocidente fez é que eles armaram os mujahidins, que eram os terroristas ali que enfrentavam a União Soviética no Afeganistão. Depois esse povo virou o Talibã. Quem promove o fundamentalismo islâmico no mundo? Por coincidência, tem um país onde surgiu a palavra fundamentalista e não foi de muçulmano, foi de cristãos. Que é aquele pessoal que vivia em comunidades isoladas, que a Inglaterra expulsou de lá, mandou para a América para ficar bem longe da Inglaterra, e que se armavam, que caçavam os índios e que cometeram ali uma série de crimes, uma série de barbaridades em nome do cristianismo, queimavam mulheres acusadas de bruxaria, né, essa famosa história da bruxa de Salem. Então, tudo isso que aconteceu aí ao longo de todo esse tempo foi consequência do que os Estados Unidos, então, agiram. E, no caso, Israel age como Estado colonialista tradicional, da mesma forma que a África do Sul do Apartheid, da mesma forma que o Império Britânico na Índia. E assim, veja como é que é. As pessoas passam pano, por exemplo, Winston Churchill é considerado um herói na Inglaterra. Só que o Winston Churchill, em Bengala, na Índia, ele cometeu um genocídio gigantesco. Então, se muito se fala aí, a França se coloca como defensora dos direitos humanos, mas a França estava lá na guerra contra o Gaddafi, invadindo a Líbia, e a França está até hoje cobrando impostos coloniais de alguns países que foram colônias francesas no passado. Então, o colonialismo francês ainda existe, ainda é real. Nós temos uma colônia francesa aqui na América do Sul, que é a Guiana Francesa. Nós temos uma ocupação britânica nas Ilhas Malvinas. Então, o imperialismo ele se espalha por todo o mundo. Então, Israel é o braço do imperialismo ocidental no Oriente Médio. É importante a gente deixar claro que essa é uma crítica à forma como está configurado o Estado de Israel, que ele acaba atendendo a esses interesses. Não é uma crítica aos judeus ou ao judaísmo. O judaísmo é uma religião séria, uma religião respeitável, como é o Islã, como é o cristianismo, como é qualquer outra religião, a Umbanda, o Espiritismo. Então, o judaísmo ele tem o seu reconhecimento enquanto religião, o povo judeu ele tem o seu reconhecimento enquanto povo. Agora, quando a gente se trata de uma organização política, de um Estado, aí nós podemos criticar ele do ponto de vista da política, porque o Estado de Israel é um Estado teocrático, é um Estado judaico, tão teocrático quanto é a Arábia Saudita e quanto é o Irã. Países que são teocráticos e cada um tem o seu regime político. Né? Um é um regime judaico, outro é um regime xiita, outro é um regime sunita. Mas, por exemplo, o Irã você tem eleições, você tem um regime democrático. Então não dá para você dizer que a única democracia no Oriente Médio é Israel. Então, nós podemos dizer, por exemplo, o Líbano ele tem um regime democrático que é horrível, que é uma eleição por etnia, uma eleição por religião. Isso é um absurdo. Porque aí organizações que não que são assim ideológicas e que transpassam esses limites da religião e da etnia, eles precisam ter os seus espaços e não tem. A Síria é um país onde você tem uma diversidade partidária muito grande. E a Síria, depois que ocorreu a invasão, ela foi um país completamente destruído.
O Iraque sempre foi um país inclusivo para as mulheres, inclusive na política. A Palestina, nós sempre tivemos mulheres ocupando papéis importantes. Então, é o discurso da ideologia ocidental, de que tudo que não é Ocidente é barbárie. E Israel se apresenta no Oriente Médio como Ocidente. Então a gente tem Estados Unidos, a gente tem Europa, a gente tem Austrália, Nova Zelândia como Ocidente, e no Oriente Médio Israel também se apresenta como um mundo ocidental. O regime político, todas essas coisas são baseados em valores ocidentais, nem tanto em valores judaicos, né? O judaísmo, na verdade, é o pano de fundo para você justificar a existência de um Estado naquele formato. Mas é uma situação muito complicada. A posição histórica do Brasil é a defesa dos dois estados, né? O Estado palestino e o Estado israelense. Essa é a posição histórica do Brasil. Só que hoje em dia a situação está tão mais complexa que eu não sei se ainda existe a viabilidade para a saída de dois estados, né? Hoje em dia é necessário se fazer um debate até o que a liderança palestina realmente quer. Porque a gente sente falta da época que tinha um líder no tamanho de Yasser Arafat, né, que é alguém que não pode ter o seu papel diminuído. Ele junto com Mandela, Fidel Castro, junto com todos os líderes terceiro-mundistas ali da África, da Ásia e do Oriente Médio, tem o seu lugar como um grande líder que teve um papel fundamental, né? Arafat, que morreu, por sinal, ali cercado por Israel. Israel, até os seus últimos momentos, perseguiu a liderança de Arafat, perseguiu outros líderes emergentes, alguns que estão presos até hoje na Palestina, né? Trata a faixa de Gaza como uma grande prisão humana. A população de Gaza está ali cercada, está vivendo uma situação econômica bastante difícil, sempre tem que enfrentar bombardeios. Então, é uma situação ali que a Palestina precisa ter o direito a ter o seu próprio Estado. Hoje a Palestina é um Estado observador da ONU, que é o mesmo status que tem o Vaticano. Mas isso é muito pouco para os palestinos. Os palestinos eles merecem o reconhecimento do Estado pleno, porque essa é a resolução da ONU de 1947. A resolução da ONU só foi cumprida de um lado. Ela propõe partilhar a Palestina e criar dois Estados, só que só foi criado um. E não interessa para os Estados Unidos e para o Ocidente que se haja o Estado palestino, porque o Ocidente ele traz o colonialismo na sua veia, né? Os Estados Unidos são um país colonialista porque eles tomaram os territórios do México e colonizaram. A Califórnia pertencia ao México, o Texas pertencia ao México. Então os Estados Unidos foram anexando tudo isso, tomando esses territórios e colonizando com a sua cultura. O mesmo hoje eles fazem com Porto Rico, o mesmo eles tentaram fazer com Cuba, aí a Revolução Cubana barrou esse processo. O que existe hoje no Oriente Médio, seguindo esse modelo colonialista, é exatamente Israel. O discurso de dizer que Israel pode construir território palestino é o mesmo discurso que os Estados Unidos usavam para construir cidades em cima de aldeias indígenas. A lógica é exatamente a mesma. E é por isso que a extrema-direita brasileira ela admira essa política colonialista de Israel, porque ela quer fazer isso com os indígenas brasileiros. Ela quer tomar suas terras, ela quer saquear os minérios que estão nas suas terras. Então ela quer transformar as áreas indígenas em áreas de pastagem, em área de gado. É por isso que se existe aí uma visão comum entre os colonialistas e o que eles fazem mundo afora, seja onde for. Eles sempre calam a voz daqueles que resistem. Então isso a gente tem ao longo da história. E a gente não precisa ir longe, não. Ver o que a Lava Jato fez com o Lula no Brasil. Prenderam o Lula, assassinaram a Marielle, até hoje a gente não sabe quem foi o responsável pelo assassinato da Marielle, que era uma voz emergente que estava aí surgindo. Essa forma de agir das potências imperialistas e colonialistas com relação a lideranças ou a vozes que começam a surgir, isso é constante. Então, se hoje nós temos esses casos na Palestina de jornalistas sendo silenciados, não teve a história lá do príncipe da Arábia Saudita também que matou lá um jornalista, esquartejou a aliança que compõe aí os Estados Unidos, países europeus, Israel, alguns países do Golfo. Essa aliança é a aliança da morte.
É a aliança que por onde vai deixa um rastro de destruição, um rastro de assassinato, persegue as pessoas, existem censuras aí em todo mundo. Eu morei nos Estados Unidos, eu não podia acessar sites russos, dizia que eu estava violando as regras do serviço de comunicação ali, porque todos os sites russos estavam bloqueados. Então eu tinha que ver as notícias da onde? Dos órgãos dos Estados Unidos. O que me salvava era que eu conseguia ver as do Brasil, que por sinal tinha uma visão um pouco mais independente. Porque se não fosse os órgãos do Brasil, eu teria que estar vendo, arrumando algum jeito ali para poder acessar de uma forma clandestina os sites russos, correndo o risco de ser interrogado, correndo o risco de ser multado, porque as multas lá são em dólar e não é nada fácil pagar uma multa em dólar. E você nem conhece a legislação e não vai ficar gastando com advogado por causa de um sitezinho que você acessou, né? Então, eles sabem muito bem disso e sabem pressionar na medida que dói o seu bolso, que dói a sua situação. Então, eles fazem esse tipo de terror, né? O imperialismo é isso. Por detrás ali do imperialismo dos Estados Unidos estão bilionários. Por exemplo, o Elon Musk, né, que agora estão aí tratando como fã. O que esse rapaz fez? Esse cara deu um golpe na Bolívia, financiou o golpe na Bolívia e ainda publicou no Twitter que fez isso. Falou que financiou o golpe na Bolívia e que financiaria por causa do lítio boliviano, porque ele vem com todo esse discurso de defensor da natureza, de combustível limpo, quando na verdade ele está sujando o planeta com o sangue das vítimas dos golpes de Estado que ele promove. Então o presidente Evo Morales, que foi vitimado por esse golpe, tá aí, voltou de cabeça erguida, como agora o Lula está voltando de cabeça erguida, e como todos os líderes da América Latina que foram ali, de certo modo, atacados. Então, por exemplo, lá na Argentina fizeram de tudo para tirar os peronistas do poder, eles estão de volta, e por aí vai. Vejo o Chile agora se recuperando aí do que foi a ditadura pinochetista, todas essas décadas aí que teve aí de influência da Constituição do Pinochet ainda sobre a política chilena. Então, o que acontece também no Oriente Médio, o que acontece também na Palestina, é reflexo de tudo isso, é reflexo dessa mentalidade que a gente precisa entender que está tudo conectado. Se quisessem resolver o problema da paz na Ucrânia e na Palestina, bastava um presidente dos Estados Unidos dar um telefonema. Se um presidente dos Estados Unidos ele quisesse a paz nesses dois lugares, na Ucrânia é até mais fácil do que na Palestina, porque na Ucrânia basta eles não expandirem a OTAN e pararem de mandar arma para a Ucrânia e mandar o Zelensky, que é o pau-mandado deles, obedecer e sentar na mesa com o Putin. Agora, na Palestina é um pouco mais complexo, porque aí as negociações de paz estão paradas aí há muito tempo. Há muito tempo que a gente não tem esse processo de negociação que a gente espera que volte, né, o mais breve possível.